Entrevista com a desembargadora Cristina Tereza Gaulia, presidente do Fórum Permanente de Estudos Constitucionais, Administrativos e de Políticas Públicas da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. O tema é justamente esse Fórum Permanente. E eu gostaria, então, Excelência, poderia nos contar qual a proposta desse Fórum Permanente? Então, Conceição, em primeiro lugar, eu me sinto muito prestigiada de tê-la aqui representando o meu colega Fábio Dutra, que agora dirige o Instituto de Magistrados Brasileiros. É uma honra vocês terem me escolhido para fazer parte, né, dos entrevistados deste grande instituto. Então, vale aqui esse agradecimento. O fórum, na verdade, como todos os fóruns da Emerge, tem atualmente uma proposta interrelacional. E, mais do que isso, tem uma proposta de fomento ao desenvolvimento do conhecimento crítico. Então, essa é a ideia inovadora dos fóruns da Emerge. Não mais simplesmente uma reprodução do conhecimento jurídico, aquele conhecimento jurídico que todos nós temos acesso nos manuais, nos bons livros de direito. Mas, na verdade, os espaços criados para cada fórum, e o Fórum de Direito Constitucional não foge a essa regra, tem agora a ideia de que todo o conhecimento, ele simplesmente só vai crescer com a possibilidade de um debate, com a possibilidade de um diálogo, com a possibilidade de trocas críticas em cada um desses espaços. E essa também é a ideia que, obviamente, vai reger o Fórum de Direito Constitucional Administrativo e de Políticas Públicas. Principalmente, e aí é bom que a gente frise isso, que a gente sublinhe isso, a ideia é como é que as políticas públicas dos entes federados, do Estado, do município e até mesmo da União, se interrelacionam com o direito administrativo e com o direito constitucional. Em que medida é importante que os agentes públicos e os magistrados entendam qual é o processo de formação das políticas públicas e qual é o lastro constitucional e administrativo dessas políticas públicas. Daí a ideia desse novel fórum. É um fórum inovador, porque ele pretende, na verdade, fazer costuras, estabelecer redes de conhecimento, redes de pertencimento, né? Redes de senso. Qual é o consenso e o senso que faz com que as políticas públicas sejam melhor implementadas, aquelas em que o agente público conhece bem o direito constitucional e o direito administrativo, ou não é necessário conhecê-lo? E qual é a melhor decisão judicial quando o juiz tem em suas mãos, quando o magistrado tem em suas mãos, um processo em que se questiona uma política pública? Ele decidirá melhor tendo conhecimento profundo do direito constitucional e do direito administrativo, ou basta que ele tenha, na verdade, conhecimento superficial dessas disciplinas? Essa é a ideia de um modo geral. A primeira reunião desse fórum se deu no dia 8 de maio de 2018, já sob a sua presidência. Verdade. Né, com o debate tendo como tema políticas públicas e ações civis públicas, judicialização da política. Como se deu a escolha desse assunto e qual a sua opinião sobre a questão, ainda tão debatida nos dias atuais? Então, o judiciário, ele é atualmente, nós vivemos atualmente um momento em que o judiciário está sob o holofote dos três poderes e sob o holofote da sociedade civil. Então, assim, essa questão da judicialização da política tem íntima relação com a concretização em maior ou menor escala dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais esses que estão elencados na Constituição. Ao mesmo tempo, o administrador público ele precisa ter um olhar muito severo sobre a fazenda, sobre o dinheiro público, né, sobre as verbas orçamentárias. Então, é importante, quando você pensa judicialização da política e, por consequência, políticas públicas, que o magistrado também tenha este olhar, também tenha esse conhecimento. Direitos fundamentais
que o Estado e o município estão se omitindo na implementação, mas, ao mesmo tempo, há verba suficiente para a distribuição desses direitos fundamentais para todos. Como fazer essa distribuição igualitária para todas as pessoas? Deve o administrador escolher um determinado caminho, um determinado setor, digamos, educação ou saúde? Ou é importante que ele, na verdade, distribua o orçamento de tal sorte a que ele forneça pelo menos o mínimo a nível de direitos fundamentais? Então, esse olhar, que é um olhar que o magistrado tem que ter, quando ele recebe o processo, essa é a questão que está inerente à judicialização da política. Judicialização da política é exatamente isso. É a proposta de uma ação civil pública, de uma ação coletiva, que pretende assegurar o cumprimento, a concretização de um direito fundamental. Então, se o ente federativo, a quem cabe a implementação desse direito fundamental, se esse ente federativo não cumpre o seu papel, o que acontece? Uma judicialização dessa questão através de uma ação coletiva ou de uma ação civil pública. E nesse momento é muito importante que o magistrado tenha esse olhar mais amplo, um olhar, na verdade, que eu gosto de denominar de olhar guarda-chuva. Não basta que ele olhe somente para aquela pessoa que eventualmente não está recebendo um determinado direito fundamental, mas ele deve, e é importante que tenha, um olhar muito mais amplo, porque ele não pode prejudicar outros direitos fundamentais ou outros munícipes ou cidadãos se ele dá só para uma pessoa aquilo que, na verdade, o Estado ou o município não tem verba para dar para todos. A questão é muito por aí. Bem, o que seria a primeira reunião de 2019, já que os fóruns trabalham, né, com reuniões para discutir os temas principais, foi realizado com o tema História do Direito, uma viagem à Biblioteca da Emerge. Na realidade, teve um desdobramento maior, com debates realizados em 5 dias do mês de março. De que forma foi organizado esse evento e quais as discussões principais? Então, em primeiro lugar, eu acho que eu gostaria de dizer para aqueles que nos vão ouvir como é que foi constituído o Fórum de Direitos Constitucionais, Administrativos e de Políticas Públicas. Então, nós temos o querido colega Cláudio Brandão, que é um constitucionalista de escola, temos o promotor de justiça, também um constitucionalista muito conhecido, que é o Dr. Guilherme Penha de Moraes, temos a procuradora do município, Vanice Lírio, e temos o procurador do Estado, Flávio Willemann. Então, por que foi reunido um grupo desse porte, um grupo desse jaez? Por quê? Porque nós queríamos a opinião de todos. Por isso que a primeira reunião do fórum, na primeira reunião do fórum, que foi a sua pergunta anterior, Vanice nos trouxe uma visão do município, uma visão de como o município distribui a verba orçamentária, como são feitas as divisões orçamentárias do dinheiro público no âmbito municipal. Então, assim, em cada um dos fóruns, eu trago sempre um dos membros do fórum para ser o debatedor, aquele que estimula a crítica, porque sem crítica nós já chegamos à conclusão que não há crescimento e o conhecimento ele demanda que haja críticas. Então, agora vamos para a sua pergunta que eu tenho que responder, que é, na verdade, a questão da história. Aonde é que estaria o papel da história num fórum de direito constitucional? Pois bem, se você não conhece a evolução do direito constitucional, como ele começou no Brasil, o papel das constituições que nós tivemos desde a Constituição de 1824 até a atual, as emendas constitucionais, a reforma do judiciário, tudo isso faz parte, na verdade, de uma história do direito constitucional no Brasil. E o que nós queríamos era, e isso é uma particularidade do nosso fórum, da qual eu me orgulho muito, nós, na verdade, abrimos as portas do fórum para que as pessoas da sociedade civil também participassem das nossas reuniões. Porque os fóruns têm este papel, estimular o conhecimento não só interna corporis, mas estimular esse conhecimento e esse repasse de informações também para a sociedade civil. E o que nós queríamos, quando nós fizemos o segundo evento do fórum,
era apresentar a biblioteca da Emerge, né? A biblioteca que foi já do tribunal, mas agora numa junção se tornou biblioteca da Escola da Magistratura, para que a sociedade civil conhecesse esse espaço, conhecesse as obras que estão lá dentro, conhecesse as nossas constituições e pudesse, então, melhor compreender o papel de uma Constituição. Porque é interessante quando você participa, na verdade, de um evento em que as coisas são apresentadas não só oralmente para você, mas que também a visão daquelas obras, daquele cuidado que o Poder Judiciário tem com a sua história, né? Tudo isso é muito importante para que a sociedade civil perceba a importância de um direito constitucional que influencia um direito administrativo, que por sua vez influencia as políticas públicas. Bem, e que outros temas já estão previstos para as próximas reuniões do Fórum Permanente de Estudos Constitucionais, Administrativos e de Políticas Públicas? Muito bem. Então, a um dos eventos eu tive a grata surpresa de ter a sua presença lá como participante. Na verdade, nós fizemos um grande evento que estabeleceu a interface entre o direito constitucional à livre expressão, à livre manifestação jornalística, né? Que é uma coisa que eu acho que fala muito ao teu coração como jornalista, né? E ao mesmo tempo, do outro lado, a questão do direito de personalidade, a questão do direito à privacidade. Então, essas grandes questões são as questões que vão aparecer sempre num fórum de direito constitucional, administrativo e de políticas públicas. Porque são as grandes questões que influenciam as decisões, o processo decisório dos magistrados, né? Então, tivemos esse fórum de direito constitucional que acabou trazendo esse contraponto entre liberdade de expressão e liberdade de imagem, e direito de imagem, na verdade. O nosso próximo fórum, que vai acontecer agora em setembro, vai tratar de uma outra questão também extremamente importante, que é a influência da religião no processo decisório, ou seja, como é que se interpreta uma Constituição de modo a que as políticas públicas sejam o melhor para todos, ou o melhor para a grande maioria? Será que a religião tem algum papel nisso? Será que ao longo da história do direito constitucional as religiões tiveram alguma importância? Nos outros países, como é que isso funciona? Tivemos, por exemplo, duas escolas de direito no Brasil, tivemos a escola de Recife e a escola de São Paulo. Numa houve uma importância maior da religião, na outra uma importância maior da ciência. Então, há diferença quando o administrador público ou quando o magistrado está mais imbuído da religião do que da ciência, ou vice-versa? Então, essa será a questão que nós vamos discutir, provavelmente, se tudo der certo, em setembro desse ano. Essa é a previsão. E para o final do ano, nós temos planejado um grande evento que vamos festejar os 15 anos da Justiça Itinerante. A Justiça Itinerante, ela é uma ferramenta constitucional. Ela nasce com a reforma do Judiciário, a reforma de 2004, a Emenda Constitucional 45 de 2004. Ela é uma política pública do Judiciário? É a grande questão, porque sempre nos dizem que o judiciário, ou via de regra, o pensamento mais tradicional, costuma dizer que o poder judiciário não deve implementar políticas públicas, que essas políticas públicas, na verdade, caberiam somente ao executivo. Mas quando há uma emenda constitucional que se pauta por uma maior cidadanização do judiciário, traz uma ferramenta como a justiça itinerante, essa ferramenta, esse ideário constitucional, é uma política pública do judiciário? Então nós vamos estar discutindo isso. E se é política pública, é obrigatória ou não é obrigatória? Os tribunais devem ou não devem implementar a justiça itinerante? E nós tivemos a grata surpresa de agora, no mês passado, meados do mês passado, na verdade, no dia 13 de junho,
tivemos a grata surpresa que o CNJ, através do ministro Humberto Martins, o corregedor do CNJ, ele assinou uma recomendação para que todos os tribunais, não só estaduais, mas também federais e do trabalho, tivessem uma justiça itinerante. Isso é o que a gente vai discutir nessa pauta de final de ano. Que bom. Vossa Excelência gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Fazer uma mensagem para os magistrados brasileiros? Então, na verdade, assim, eu acho que o trabalho dos magistrados atualmente é um dos trabalhos mais difíceis. Nós vivemos uma época em que o trabalho do magistrado é de essencial importância. Eu acho que eventos em que se discutem as políticas, em que se discutem as ideias, em que se discutem e se questionam as posições mais tradicionais do direito são de uma excelência ímpar. E me parece que é chegado o momento dos magistrados brasileiros assumirem a grande responsabilidade que eles têm de efetivamente serem os guardiães da cidadania brasileira. Nesse sentido, eu me despeço e agradeço mais uma vez a atenção. Muito obrigada. O IMB agradece.